Olá, bom dia, tudo bem? Graça e paz da parte do Senhor, Deus, o nosso Pai. Chegamos em João, capítulo de número 14, um dos capítulos mais lindos e belos da Bíblia que eu me deparo. E nós estamos aqui caminhando, como o texto nos fala, à medida que nós vemos Jesus se aproximando desse vale sombrio aqui. Ele vem preparar a vida dos seus discípulos, o coração dos seus discípulos, para que eles possam estar preparados para o grande dia. E o objetivo que a gente percebe aqui em Jesus, ele preparando esse lar celestial, né? E a gente percebe isso durante todo esse diálogo do capítulo de número 14, que Jesus ele quer preparar a vida desses seus discípulos, ou seja, que a igreja, o corpo de Cristo, ela precisa estar reunida, ela precisa estar bem nutrida, né? E esse é um modo, como é que Jesus apresenta isso? A gente se depara isso durante o próximo capítulo aqui que a gente vai meditar em João, capítulo número 14. Por meio da Santíssima Trindade. E aqui eu poderia falar, eu poderia expressar e detalhar muito, falar sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, mas eu deixo aqui de forma bem breve e resumida o que Jesus ele colocou para nós. E é interessante o capítulo de número 14, aqui logo no versículo de número 1, inclusive há uma canção muito conhecida da Heloísa Rosa, né? Não se turbe o vosso coração de vocês, crê em mim, crê também no meu Pai, né? Crê em mim, na casa de meu Pai há muitos moradas, há muito aposento, se não fosse assim eu não teria dito que eu vou preparar-vos um lugar. Ou seja, ele vem preparar a vida desses discípulos, o coração de discípulos, sobre, de fato, já sobre a sua morte, né? Sobre o momento do Calvário que chegaria para ele aqui, como o texto mesmo nos fala. E quando eu for, eu vou preparar-vos um lugar, voltarei e levarei vocês para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ou seja, Jesus já reafirmando, né? Tendo esse ensino, repetindo novamente o que ele já vinha falando durante todo o seu ministério para a vida desses discípulos. E aqui nos próximos capítulos, nos próximos versículos desse capítulo, a gente percebe um diálogo aqui com Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele fala, ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus a não ser por mim. Imagina essa frase, o impacto que isso causa na vida daqueles discípulos, que Jesus, ele está falando que Jesus, ele e o Pai são um, Jesus é o próprio Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Ou seja, Jesus e o Pai se revelando que são um, já agora vocês o conhecem e o têm visto, ou seja, eu sou o Pai, vocês têm visto o Pai em mim, eu e o Pai nós somos um. E depois disse Filipe, né? Filipe agora faz um outro argumento, fortalecendo talvez a ideia de questionamento, e era muito comum isso nos discípulos, né? Porque era tudo novidade naquela época. É importante a gente destacar isso, que para nós hoje nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Os discípulos até então não sabiam, né, que Jesus era o Filho de Deus, estavam nessa construção muitos deles. E Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, reafirmando. E Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê ao Pai, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra, ou seja, fortalecendo essa ideia, mais uma vez, agora para Filipe, que ele e o Pai são um. Creio em mim quando eu digo que estou no Pai e o Pai esteja em mim, ou pelo menos creem por causa das mesmas obras, né? Digo a verdade, aquele que crê em mim também fará obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores que essas que eu estou indo
porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ok, Jesus e o Pai, né? Agora, Jesus mais uma vez afirma que são um, mas ele fala que ele vai para o Pai. Mas afinal, o que Jesus, ele indo para o Pai, os discípulos ficariam como? Ficariam órfãos da presença de Deus? E aqui a gente vê um capítulo, né? Isso ajuda muito na construção do Deus Trino, né? Onde nós temos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, são três pessoas, mas é um único Deus. Não são três deuses, né? Nós temos um único Deus revelado em três pessoas, e a gente percebe agora o versículo 15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, um outro amigo, Paráclitos, né? Ou seja, para estar com vocês para sempre, que é o Espírito da verdade que João chama aqui. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e não conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês, em vocês. Por isso que eu não vou deixar vocês órfãos. A expressão aqui que Jesus usa, né? Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo também, vocês viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas, né, que não era o Iscariotes, e você percebe aqui que mais uma vez tem um outro discípulo aqui fazendo essa construção, esse argumento aqui de ideias. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Preste atenção. Por que o Senhor se revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus responde: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, o meu Pai o amará, o meu Pai o amará, nós viveremos a ele, viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me ouve. É interessante que Jesus ele atribui esse ministério, né, essa verdade ao Pai. Tudo isso que tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, novamente, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, a sua vida, a minha vida, aquilo que nós, e é isso que eu entendo aqui como verdade, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos compartilhando, quem está em Cristo, não vem de nós, é o próprio Espírito Santo que está em nós. Interessante como a gente vive, né? A gente vive uma época onde as pessoas elas querem ser cheias do Espírito Santo, né? Elas querem derramar de dons, os dons de língua, os dons de profecia, os dons de cura, os dons de revelação e tantos outros dons que querem receber do Espírito Santo, né? E eu me lembro de uma canção antiga, que se cantou muito e ainda se canta, que o valor não é o valor do dom do Espírito Santo, né? Aquilo que você recebe do Espírito Santo, mas o valor que nós temos é o valor porque o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo habita em você, e por isso você tem o valor. O valor que você tem é porque o Espírito Santo ele habita em você, ele está dentro de você, e ele estando dentro de você, ele transforma a sua vida de tal maneira de que nós somos conhecidos como filhos de Deus, ou como filhos de Deus e como discípulos do Senhor, porque as pessoas olham para a nossa vida e olham e começam a enxergar em nós discípulos do Senhor Jesus, porque a nossa vida reflete
né? O nosso testemunho reflete a Cristo, mas ele só reflete porque é obra do Espírito Santo. Nós não temos essa capacidade. A nossa vida é mudada e a nossa vida acontece essa transformação plena por essa paz que vem, é porque é obra dele, não é nossa. De tal maneira que as pessoas começam a olhar para nós, a olhar para mim e para a sua vida e enxergam em nós algumas mudanças que não são poucas, ou aqueles que estão no processo. De repente uma pessoa se transforma do dia para a noite, ou de repente você percebe que antes eu fazia isso e depois não faço mais, e algumas pessoas olham e falam, bem, essa pessoa tem algo diferente. Eu atribuo isso e eu consigo enxergar isso no texto sagrado, que é obra do Espírito Santo. O valor que nós temos é do Espírito Santo. Deixo a paz com vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe vosso coração, não tenha medo, são palavras de Jesus para mim, para você, e foram para os discípulos aqui. Vocês me ouviram dizer, mas volto para vocês, se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai. Jesus ensinando aqui, tentando trabalhar com os discípulos, né, que estavam de certa forma apegados, é claro, pelo tempo que já estavam com ele, pois o Pai é maior do que eu. Interessante aqui que Jesus reconhece que não há essa briga, né? Hoje as pessoas falam, tá, mas quem que é maior? É Deus? É Jesus? É o Espírito Santo? Né? Quem que é maior? E Jesus fala, não, o meu Pai é maior do que eu. Já não falarei por quê? Porque é um único Deus. É um único Deus. Deus trino, né? Deus triuno. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e eu não tenho nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu e o Pai, que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos-nos daqui. Ou seja, que eu e você possamos fazer somente o que o Pai nos ensina, somente aquilo que o Pai nos fala. E como é que o Pai vai nos ensinar? Como é que o Pai vai nos falar? Através do Espírito Santo, que vai nos lembrar de tudo aquilo que nós temos ouvido, de tudo aquilo que nós temos lido sobre a palavra de Deus. Nós só podemos lembrar se de fato nós lermos, se nós procurarmos conhecer, de tal maneira que as pessoas vão olhar, eu repito novamente, né? E elas vão ver em nossas vidas algumas diferenças, e essas diferenças, elas são obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. O que é isso? É um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, né? Um novo jeito de você ser discípulo olhando a partir das Escrituras. Porque hoje a gente vive numa sociedade em que quer viver um evangelho, mas sem a presença do Espírito Santo é impossível. Viver um evangelho pela nossa própria força, pela força do homem, é impossível. É isso que Jesus tem falado, que a mudança ela só ocorre através do Espírito Santo. Toda honra e toda glória, toda mudança, e que de repente você que está me ouvindo e você fala, bah, mas antes eu fazia isso e hoje eu não faço mais, antes eu pensava assim e hoje eu não penso mais. Por quê? Porque é obra do Espírito Santo que acontece sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele tem essa atribuição na minha e na sua vida. Ele é esse consolador, esse amigo em algumas versões, como a Bíblia a Mensagem usa, esse amigo que está conosco. E que possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu poderia continuar aqui falar por muito tempo com vocês, porque é um tema que eu gosto, que eu me identifico muito, né? Falar sobre o Paráclito, sobre essa habitação do Espírito Santo. Eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração, que Jesus é esse Deus que revelou, Jesus é Deus, Jesus é o Deus que revelou, que deixará e deixou aos discípulos, para mim e para você, o Espírito Santo. Um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ele é guiado, ele é transformado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe, um excelente dia, e que por onde você for, o Espírito Santo esteja com você, o Espírito Santo seja revelado através de você. Em nome de Jesus,
Deus te abençoe.